que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Levítico capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Diz a palavra de Deus: Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho, de ovelha. Se a sua oferta for holocausto e de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá dos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós damos graças ao Senhor pela tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo que está congregada aqui nesse lugar. Obrigado por cada ano, Senhor, em que este púlpito foi usado para a ministração da Tua Palavra. Que esse lugar, Senhor Deus, serviu de palco para que a grande encenação da morte do Teu Filho fosse ministrada, administrada por meio dos sacramentos. Louvamos ao Senhor por esse conselho, fiel ao Senhor, que é amável, Senhor Deus, para receber novos membros. E também, Senhor Deus, é sábio e zeloso na hora da disciplina. Rogamos ao Senhor que faça que essa igreja permaneça assim até a volta de Cristo, e que esta noite, Senhor Deus, mais uma vez, a fidelidade, a profundidade e o amor a Cristo sejam vistos nesse púlpito, através deste teu servo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoe o teu povo, para que no meio dos sacrifícios, o teu Filho, do sacrifício perfeito dele, seja revelado e nós possamos ver como devemos viver em santidade ao Senhor por meio do Cordeiro. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a triste oportunidade, inclusive, de ser barrado em algum lugar. Você não conseguir acesso a determinado lugar. É muito complicado. Existem lugares onde você, para entrar, você precisa de uma credencial, você precisa de um ingresso, ou você precisa de alguém que faça a mediação entre você e aquele lugar onde você deseja estar. Ontem, por exemplo, eu passei por alguns aeroportos e sempre você tem que mostrar
o ticket de embarque, você tem que ter, né, um documento. E eu vi algumas pessoas ali realmente preocupadas, porque tinham perdido um documento, outro não sabia onde estava o ticket de embarque, e aquela confusão, muita gente para entrar, e as pessoas sendo barradas, sem poder ter acesso ao local de embarque, onde eles poderiam pegar o avião para o seu destino. E angustiante você vê alguém numa situação como aquela, sem poder chegar ao lugar que ela quer. Eu me lembro também, há pouco tempo, nós precisávamos resolver uma questão a respeito da igreja, da rua da igreja, lá em Campina Grande, e precisávamos falar com alguém da prefeitura, e é difícil você ter acesso a alguém da prefeitura. Você protocola um documento, o documento não chega, ninguém dá atenção, aí você, se você tiver alguém lá na prefeitura que possa lhe dar um pouco mais de atenção. Tivemos um irmão que olhou para aquele problema da rua da igreja e deu prosseguimento ao processo, e as coisas estão caminhando, porque nós tínhamos alguém que fizesse a ponte, o acesso com a pessoa que realmente resolve o problema. Então, nas nossas relações diárias, nós podemos perceber isso, que o acesso nem sempre é fácil, e que ter alguém que faça a mediação é algo extremamente facilitador nas nossas relações. E se é assim nas relações comuns, é muito mais em respeito à nossa relação com o Criador. Se é difícil, por exemplo, você falar com o prefeito da cidade, com o governador do estado, para resolver uma questão, é impossível falar com o teu Criador, porque o acesso foi fechado, e nós não temos mais como nos achegar por nós mesmos a Cristo. O livro de Levítico fala exatamente sobre o modo como eu vou ter acesso novamente à casa do Senhor, como eu vou me achegar a Deus e como Ele vai me permitir achegar à sua presença. Para quem vem acompanhando toda a construção do Antigo Testamento, nós temos depois de Gênesis, ali a descrição da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, a queda no capítulo 3. E o homem que estava em plena comunhão com Deus, no pacto das obras, e podia todo dia, na viração do dia, se apresentar diante do Senhor, como foi feito, perfeito, segundo Eclesiastes capítulo 7, verso 29, ele era perfeito e por isso podia estar na presença do Pai. Depois do pecado, simplesmente esse acesso foi perdido. Quando você lê o final do capítulo 3, claramente você pode perceber isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 22, o texto diz assim: Então disse o Senhor, Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado separa o Criador da criatura. Aquele que poderia antes se apresentar sem temor diante do Senhor, que tinha comunhão com Deus, que tinha prazer de mostrar o fruto do seu trabalho para o Senhor, agora não apenas é retirado o acesso, mas ele é expulso do Éden, o lugar onde Deus o colocou para ter comunhão com o Criador. Ele perde o acesso, perde a comunhão com Deus. E não somente isso, o texto também fala que o Senhor guarda esse lugar por meio dos querubins. Ele não poderia voltar. O caminho que daria para o paraíso foi encerrado ali. E o homem não tinha mais comunhão com o Senhor. Mas aqui é pregada a esperança. Gênesis capítulo 3, verso 15, o texto fala: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Prometendo aqui o Messias, o filho da mulher que viria para restaurar a comunhão do Senhor com o seu povo. E ainda no verso 20 e 21 diz assim: E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. A mulher, que era chamada
Ishá, porque procede do ish, do homem. Ela era varoa, agora ela já não é mais chamada de varoa, ela é chamada de Eva. E essa expressão, o nome Eva, né? A raiz do nome Eva é exatamente o verbo ser e estar no hebraico. Por isso que ele diz, porque ela é mãe dos seres viventes, ela é mãe da vida. Por que Adão mudou o nome da sua esposa? Por conta da promessa do verso 15, dela virá o Filho, o Redentor. Na esperança, na promessa do Evangelho, ele muda o nome da sua esposa, de varoa para Eva, mãe dos viventes, porque virá o filho que procederá da mulher e esmagará a cabeça da serpente. E em seguida ele é expulso do jardim. Então aparece um contrassenso, porque o sacrifício é feito. Aqui no verso, a partir do verso 21, você percebe que ele os veste novamente, com pele de animais, ou seja, houve o derramamento de sangue por meio do sacrifício de um animal, a pele é arrancada por Deus, e é coberta a vergonha do homem. No início do mesmo capítulo, versos 7 e 8, Adão e Eva tinham tentado se cobrir por meio de folhas de figueira, e não foi possível cobrir a vergonha do pecado por meio da obra humana. A religião do homem foi negada ali no início do capítulo 3. E a religião revelada é exposta aqui no verso 20 e 21. O homem agora tem a esperança de um Redentor. O homem agora é apresentado a ele o sistema sacrificial por meio da morte desse animal que cobre a vergonha de Adão e Eva, e ele é expulso do jardim. Ora, alguém pode pensar, se foi morto o animal, então por que ele perde o acesso a Deus? Porque aqui se encerra o primeiro pacto, o pacto das obras. O homem tinha acesso a Deus se ele cumprisse toda a lei. Como ele quebrou o pacto, ele perdeu o acesso. E agora inicia-se um segundo pacto, um grande caminho de volta à presença de Deus, já não mais por meio das obras do homem, mas pelo sacrifício do Cordeiro. Todo o livro de Gênesis vai tratar sobre isso. Por exemplo, a maldade do homem aumenta, capítulo 6, e você tem, se você for acompanhando comigo, por favor, Gênesis capítulo 6, a corrupção geral do homem é apresentada no capítulo 6. Então vem o dilúvio, o Senhor descria a terra, exatamente essa figura que está sendo apresentada aqui no livro de Gênesis, a criação, capítulo 1 e 2, e depois do pecado, você tem o tratamento do pecado pelo sacrifício, mas o homem permanece mal, até o ponto que a terra inteira está tomada da maldade do homem. E aí o Senhor começa a descriar tudo o que fez. E aí no capítulo 8, ao final, né, do dilúvio, verso 15 é dito: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e todo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora. Perceba que aqui é exatamente a mesma linguagem da criação. Pelo dilúvio, ele acabou com tudo, e agora por meio de uma família pactual, ele está recriando todas as coisas. Traz para mim os animais, e aí cita cada tipo de animal, traz a tua família, tuas noras, teus filhos, tua esposa. Aí o texto fala no verso 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má,
desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto durar a sementeira, a cega e o frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Como é que ele recria todas as coisas? Noé toma um animal, imola o animal sobre o altar, e aí veja, muito tempo antes de Levítico, a lei dos sacrifícios já estava aqui posta, foi revelada pelo Senhor, e Noé sabe disso, e ele sacrifica pela sua casa. Para quê? Para que ele pudesse ter acesso novamente e comunhão com Deus, e viver no mundo que Deus lhe permitiu. A família de Noé passa a ter acesso a Deus, não mais pelas suas próprias obras, mas de acordo com a promessa de Gênesis capítulo 3, pela morte do cordeiro. E o cordeiro morto é dito aqui, a partir do verso 21, o Senhor sente o aroma suave. Veja, a cena é terrível, a cena da morte do cordeiro é terrível. Você tem sangue, você tem os excrementos, você tem o cheiro daquilo queimando. Mas quando isso sobe à presença do Senhor, ele aspira, né? Os verbos são utilizados aqui para dar essa ideia de ele aspirou, e aquilo é suave. O que é isso? Esse aspirar de Deus. É porque quando o cordeiro é morto, o cheiro que sobra a ele é o cheiro de justiça. Porque um inocente morreu no lugar do pecador. Abre-se novamente o acesso ao Senhor. E agora Noé com sua família podem cultuar a Deus. Todo tempo foi assim. Se nós pudéssemos ver vários outros textos aqui em Gênesis, vocês perceberiam como o homem sempre se achegaria ao seu Redentor por meio do sacrifício de um animal. Até que Israel foi parar no Egito. Por conta do pecado, mais uma vez, eles foram expulsos da terra de Canaã. Eles foram levados até aquele lugar e foram disciplinados por Deus ali. Todo o contexto ali de José os levou até aquele lugar onde eles passaram 400 anos sob disciplina de Deus, longe da terra da promessa, sem acesso ao Criador. Êxodo começa assim, mas não termina assim, porque vem capítulo 12, a última praga que é lançada sobre o Egito. E o que é que acontece no capítulo 12? A morte do cordeiro, a Páscoa do Senhor. O cordeiro é morto, o sangue é aspergido nos umbrais e nas portas das casas. O anjo da morte do Senhor passa por cima, e é exatamente a expressão Páscoa, é passar por cima da casa do hebreu, e ali o primogênito não foi morto. Os primogênitos dos egípcios morreram, os primogênitos dos judeus não morreram. E de um lugar de morte sai a vida. Israel sai do Egito, retirado por Deus, liberto pelo Senhor, para voltar para a casa do Pai, voltar para Canaã. E o restante do livro de Êxodo inteiro é a caminhada do povo até o Monte Sinai. Eles param no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, se você quiser acompanhar a descrição dos textos. Êxodo 19, você tem ali a santificação do povo. Várias vezes é dito: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no vosso meio. Porque no dia seguinte a lei seria entregue, e o povo estaria diante do Senhor. E pela primeira vez é dada a estrutura, mais claramente é dada a estrutura do tabernáculo. Porque o texto fala: o povo ficará aos pés do monte, ninguém pode tocar no monte. E ao meio do monte irá os sacerdotes, Arão, e só subirá ao topo do monte somente um, Moisés. E Deus falará com Moisés, e Moisés falará ao povo. Capítulo 20, você tem toda a descrição aqui da lei.
E aí no verso 18 diz assim: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então Deus disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto dos céus, tendes visto que dos céus eu falei convosco. O povo ficou com medo da voz de Deus. E quando Deus começou a falar com o povo, Israel disse: não, Deus não fale conosco, fale tu, Moisés. Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo. E se estabelece uma nova ordem agora para o acesso ao Senhor. Há um mediador do pacto. O homem, não mais como no Éden, se achega diretamente ao Senhor, mas ele se achega por meio do mediador, por meio do sacrifício e do mediador. Então, Êxodo é a saída do povo, a libertação do povo do Egito, até chegar ao Monte Sinai. Porque depois daqui, o restante desse livro, você pode lê-lo inteiro. E o povo não anda, não é um livro da mobilidade de Israel. O povo anda até o Monte Sinai e fica estático aqui. Depois vem as leis a respeito do tabernáculo. A lei foi restaurada, o acesso foi restaurado, para que o povo pudesse adorar o Senhor novamente em Canaã. Mas como eles farão isso? Então o Senhor dá a estrutura do tabernáculo, o templo onde ele vai se encontrar com o seu povo. Então de Êxodo 23, quando no final da lei, que é exposta do capítulo 21 ao 23, você tem toda a construção do tabernáculo. E o povo estático. O povo só vai voltar a andar em números, que está a 1 ano desse texto aqui de Êxodo capítulo 19. Porque Levítico só está a 1 mês do capítulo 19. Entre a entrega da lei, capítulo 19 e 20, e o livro de Levítico, a distância é de 1 mês. Somente para a entrega da ordem do tabernáculo. Final dos capítulos de Êxodo, a instrução sobre o tabernáculo, ou seja, o lugar da adoração. E Levítico, o que é Levítico então? Volte comigo lá para o capítulo 1. É a instrução sobre o que vai ser feito dentro do tabernáculo. Deus trouxe o povo do Éden até aqui, para que o povo pudesse adorar. Ele deu a lei. Ele disse como o tabernáculo onde vai ser adorado deve ser construído. Quem deve trabalhar? Os sacerdotes. Mas ainda não tinha uma ordem de culto. E é exatamente isso que você tem em Levítico. O manual de culto da antiga aliança. O modo como um povo irá se santificar. Levítico 1 até Levítico 7 são todos os sacrifícios, os tipos de sacrifício. Somente 3, se você observar aqui, olhe comigo rapidamente, capítulo 1, os holocaustos, capítulo 2, as ofertas de manjares, de alimentos, capítulo 3, sacrifícios de paz. Interessante isso, muito interessante. O que são os holocaustos? Primeiro de todos os sacrifícios, onde o animal vai ser entregue e vai ser todo consumido, porque alguns sacrifícios você tem uma parte vai ser consumida no altar, a outra parte vai ser entregue aos levitas e aos pobres, e a gordura vai ser retida para o Senhor, o sangue aspergido sobre a tampa do propiciatório. Mas esse tipo de sacrifício aqui inicial, o holocausto, toda a oferta é consumida no altar, é queimada no altar. Que oferta é essa? A primeira. Para que fique claro o que Deus faria com um homem que se achegasse a Ele sem um sacrifício.
Talvez a gente não tenha noção, irmãos, do que nós vamos fazer amanhã aqui, especialmente amanhã, hoje também, mas amanhã no dia do Senhor, quando nós deixamos nossa casa, deixamos nossos afazeres e trocamos de roupa e vamos fazer aquilo que fazemos todo domingo. Talvez você não saiba o que você vem fazer aqui, e por isso não tema. Mas o dia do Senhor, no lugar da santa adoração, é o lugar e o tempo mais perigoso da tua vida, porque você veio se apresentar ao Criador do universo, você veio se apresentar ao Deus Santíssimo e Todo-Poderoso, que poderia fazer contigo e faria o que fez aqui com o animal, se você não tivesse Cristo. Que loucura, irmãos, alguém pensar que vem para o dia do Senhor e vai oferecer culto sem Cristo, porque o destino dele é o mesmo destino desse animal, vai ser totalmente consumido. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ali a palavra sacrifício, em grego, é exatamente a mesma palavra para holocausto. A Septuaginta, quando vai fazer a tradução do hebraico para o grego no Antigo Testamento, usa a palavra que Paulo usa lá em Romanos 12. Ou seja, o que nós fazemos amanhã no culto é exatamente isto. Nós somos o holocausto. Mas por que eu não sou consumido? Porque o holocausto foi consumido no meu lugar, Cristo. Então por que Paulo usa essa palavra? Para que eu me entregue completamente ao Senhor. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que ele diz: entregue o vosso corpo. Tudo o que você tem, você deve entregar ao Senhor. Não para obter o acesso a Deus, mas porque você obteve, então tudo é dele. Esse é o primeiro sacrifício. Se você olhar para a sua Bíblia agora, o segundo sacrifício, a oferta dos alimentos, dos manjares, dos cereais. Primeiro, o meu pecado é tratado. Depois você tem a descrição de uma oferta pactual. É isso que vai acontecer amanhã. O culto começa não com a ceia. O culto começa com a contrição. Nós vamos à presença do Senhor e pedimos perdão. Senhor, nós sabemos que não merecemos estar nesse lugar. Nós sabemos quem somos, pecadores, miseráveis. E ali nós fazemos uma descrição de quem nós somos, reconhecendo a nossa incapacidade de entrar na presença dEle. Mas, Senhor, em Cristo nós oramos. Então colocamos o Cordeiro diante de nós. E podemos ter acesso à presença de Deus. Tratar do pecado. Então o Senhor fala conosco na pregação. E Ele instrui os seus filhos. Ele os senta para a instrução. E depois Ele os alimenta. Tratar do pecado. Você tem uma refeição pactual. E qual é o terceiro sacrifício? Verso 1 do capítulo 3, e a sua oferta, se a sua oferta for sacrifício pacífico, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O pecado é tratado, o Senhor apresenta uma mesa, onde eu vou me alimentar por Ele e com Ele. Então Ele diz: nós estamos em paz novamente. O que é que Levítico está nos informando, irmãos? O caminho de volta para a comunhão com Deus foi reaberto. O caminho fechado no pecado do Éden foi reaberto pelo sangue do Cordeiro, para que você possa sentar à mesa com o Senhor, cear com Ele e ter paz com Ele. Então começa assim o livro de Levítico.
verso 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo. Eu achei interessante, a minha versão da Bíblia, ela colocou o verbo chamou todo em caixa alta. Talvez nem todas as versões façam isso, mas essa fez. E com toda razão. Porque é o verbo mais importante aqui do verso. Porque não é simplesmente chamar, mas é chamar de um certo modo. Veja, quando eles ouviram a voz do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, na lei, eles ouviram o chamado e temeram. Porque era em meio a relâmpagos e trovões que o Senhor ali se revelou. Isso é o que faz quando a lei é exposta diante do pecador. Nosso coração treme e teme, porque sabemos que somos culpados. Mas o chamar aqui não é o mesmo de lá. Lá é o chamar para entregar a lei. Aqui é o chamado para entregar o sacrifício. Então Matthew Henry diz assim: aqui não é o chamado duro e pesado, é o chamado amável e carinhoso do Pai. Aquele que expulsou os seus filhos pela rebeldia e fala duro com os seus filhos, os disciplinando, como nós devemos fazer com os nossos filhos quando eles são rebeldes. É o mesmo Pai e a mesma boca que chama com carinho, para que nós possamos voltar à comunhão com Ele. É o Pai que disciplina e é o Pai que restaura. E chamou o Senhor a Moisés. Veja, por que Ele não chama o povo? Porque havia sido estabelecido desde Êxodo a estrutura. Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo a palavra de Deus. Então chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Da tenda da congregação. Lembre-se, final do livro de Êxodo é a explicação de como essa tenda foi feita. O tabernáculo foi feito. E ali estava a presença do Senhor. E Moisés entra na tenda. Veja que cena maravilhosa. O povo está lá fora do tabernáculo. Moisés, fazendo o trabalho do sacerdote, entra na tenda e lá dentro ele encontra-se com Deus. E Deus chama o povo por meio de Moisés à sua presença novamente. Como é que o povo vai entrar para congregar diante do Senhor? Verso 2: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer ao Senhor, oferecerá a sua oferta. E aí você vê uma redundância aqui, né? Oferecer a oferta. Essa tradução é bem direta, é exatamente assim, está no texto original. É ofertar a oferta. Oferecer a oferta de gado, isto é, de rebanho ou de ovelha. Ele começa a dizer aqui os tipos de animal que você pode trazer. O Senhor é soberano para dizer onde Ele vai ser adorado. O Senhor é soberano para dizer quem vai adorá-lo, porque Ele não está falando com todos os povos da terra, mas com Israel. E o Senhor é soberano para dizer o modo como Ele deve ser adorado, que é algo que eu vou tratar amanhã na Escola Bíblica Dominical. O modo da adoração é prescrito também. E se o era na antiga aliança, veja, isso é uma loucura, né? O pessoal diz assim: não, mas isso aí, essas prescrições para o culto, é coisa da antiga aliança. Então você quer me dizer que os irmãos que viviam nas sombras da lei tinham mais clareza na adoração do que nós que vivemos à luz do Evangelho? É isso que você quer dizer? Eles viviam lá nas sombras e sabiam exatamente o que deveriam fazer no dia do Senhor. E nós, crentes da nova aliança, não sabemos mais. Não, Ele é Senhor para dizer o dia, o lugar e o modo da adoração. Fala aos filhos de Israel. Quem é que vocês vão trazer? Vocês podem trazer gado, rebanho e ovelha. E aí, esses
esses animais vão ser descritos aqui, os 3 tipos de holocausto. Observe, do verso 3 a 9, são o holocausto de gado, no verso 3, se a sua oferta for holocausto de gado, e aí vem toda a descrição do gado. A partir do verso 10, e se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. E aí verso 14, e se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então, primeira oferta gado, depois o gado miúdo, a ovelha, o carneiro, o cordeiro, e por fim a ave. Por que 3 tipos de animais? Veja só, a tenda é a tenda da congregação. E ali congregava Israel. Israel é um povo. Só que Israel não é um povo uniforme. Israel era um povo que tinha ricos, pobres, pessoas que conseguiram com o seu trabalho ter mais patrimônio, menos patrimônio. E o que o Senhor está tentando descrever aqui é que ninguém da igreja vai ficar sem ofertar. Não no sentido financeiro, mas ninguém vai deixar de cultuar o Senhor pela sua situação financeira. Porque se o sacrifício era um meio de culto, uma família abastada teria mais condições de sacrificar do que a família pobre? Não. Para isso existia a diferenciação do tipo e do tamanho do animal. A família mais rica dava o gado grande, e a mais pobre dava a ave, para que ninguém fosse excluído do culto ao Senhor. Aqui é a beleza da pluralidade verdadeira da igreja. Essa é a igreja que tem a pluralidade bíblica, que não sectariza igreja de rico, igreja de pobre, igreja de classe média, igreja de jovem, igreja de velho. Porque quando você vai ver a descrição lá do povo que vai se voltar a Cristo no último dia, vai se encontrar com ele, diz, o povo de todas as línguas, raças, tribos, nações, classes sociais. Meu irmão, que tragédia na nossa época é essa, irmãos? Que tragédia! O povo de Deus é simplesmente dividido. Eu sei que, veja só, amizade é uma coisa bem complicada de você explicar às vezes, mas talvez não seja tão difícil assim de definir. Um filósofo sabiamente disse o seguinte: amigo é aquela pessoa que ama as mesmas coisas que você ama e odeia as mesmas coisas que você odeia. É uma boa definição. É por isso que mesmo na igreja, nós sendo todos irmãos, você afina a amizade mais com uns do que com outros. Nós temos uma amizade em termos gerais, porque amamos e rejeitamos coisas gerais, as mesmas coisas, mas nas minúcias nós preferimos coisas que outras pessoas, algumas outras pessoas da igreja também preferem. Então, não é esse ponto que eu estou tratando aqui, de amizade refinada, de você ter uma pessoa mais achegada do que outra. O ponto aqui é o seguinte: eu não posso deixar de ter amizade com alguém pela classe social dela, pela cor da pele, por diferença social, por posição. Não pode ser assim. Na tenda da congregação, todos estão reunidos. O rico, o pobre, o patrão se senta do lado do empregado para cultuar o Senhor. O preto, o branco, o amarelo, o do Nordeste, o do Sul, do Sudeste, todos se reúnem e todos fazem parte da mesma família, por um único motivo: o mesmo sangue que foi vertido por mim, foi vertido por você.
O mesmo sangue que nos trouxe acesso novamente à pessoa mais rica desta igreja foi o sangue que foi vertido pela pessoa mais pobre. É isso que nos dá acesso ao Pai. Então você tem o gado, você tem o rebanho, a ovelha, a ave. E é interessante também que essa diferenciação de sacrifício, ela vai se dar também em outro sentido durante o livro de Levítico. Lá adiante você vai perceber que um animal grande, ele vai demonstrar o peso do pecado do sacerdote, ou o peso do pecado da congregação. Por isso que era um gado maior. E quando era uma pessoa comum, um indivíduo era um animal menor. Mas aqui não. Aqui é para representar justamente essa união do povo. Todos podem congregar na igreja do Senhor. E não em ligação direta, mas por inferência lógica. É por isso que o Senhor estabeleceu um percentual de contribuição na igreja. É por isso que Ele estabelece o dízimo. Porque, assim, longe da discussão, dízimo para o Novo Testamento, eu não quero entrar nisso aqui. Mas só o fato de existir um percentual é para que o rico não dê mais do que o pobre. Porque o que o rico dá? Ele dá 10% da renda dele. E o que é que o pobre dá? 10% da renda dele. Ninguém dá mais e ninguém dá menos. Todos dão proporcionalmente àquilo que receberam. E todos têm acesso à comunhão com o Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de rebanho, de ovelha. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Agora é a cena descrita. Quando for oferecer, você vai trazer o gado do tamanho proporcional à sua condição, e o animal vai ser examinado pelo sacerdote. Todos. Tem que ser macho sem defeito. Macho, apontando claramente para Cristo, que se revelou como homem. Essa ideia, irmãos, de liderança masculina, tão cheia de polêmica na nossa época, é resolvida facilmente. Entendo eu, muito fácil. Cristo é homem. Ele é o pastor. Ele se revela dessa maneira. Deus se revela na figura masculina. Ele é o líder. Ele é o provedor. Ele é o cabeça. É claro, 2 vezes pelo menos ele se revela na figura feminina. Quando ele diz que ele o Senhor é o nosso auxílio no Salmo. Ele se coloca ali numa posição semelhante à que a esposa tem dentro de casa. E Cristo falando lá em Mateus, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te arrebanhar como uma galinha cuida dos seus pintinhos. São as 2 vezes. Mas via de regra, ele fala dessa maneira. Porque o Redentor é um macho sem defeito. Foi estabelecido para a igreja que a liderança é masculina, porque o pastor das ovelhas é assim. Não há discussão a esse respeito, irmão. Não precisa de polêmica. É simples. E por que ele é sem defeito? Porque ele precisa apontar para aquele que é perfeito. Então o sacerdote tinha exatamente esse trabalho: olhar a estrutura óssea do animal e averiguar se aquele animal não tinha defeito. E se ele não tivesse defeito, ele estava apto a ser entregue para o sacrifício. Eu acho interessante que quando você lê, por exemplo, Malaquias, numa época onde o povo de Deus estava questionando o amor de Deus,
porque não conseguia ver prosperidade, porque não conseguia ver todas as promessas dos profetas se realizando. Então eles começam a questionar o Senhor, e o primeiro sinal do problema de Israel com Deus foi o culto. E eles não deixaram de ir para o culto. O problema não foi esse. Capítulo 1 de Malaquias você vai ler e vai encontrar lá. Eles entregavam a oferta com defeito. E o sacerdote que deveria observar também deixava passar. A ponto de Deus dizer: se vocês fossem entregar um presente como esse ao governador, vocês acham que ele receberia? Então por que vocês trazem oferta defeituosa para mim? É o culto manco que nós entregamos no dia do Senhor. Não é que a gente não venha, é que a gente vem, mas não queria estar aqui. A gente vem a reboque. Jovens, crianças que só vêm para o culto porque estão rebocados pelos pais. Adultos que no coração não queria ter vindo. É quando o pai de família não ordena a sua casa para que no dia do Senhor todos estejam organizados para na hora certa sair de casa. Aí a gente vem atabalhoado dentro do carro, correndo, passando por sinal vermelho, né? Chega brigando com a esposa porque deveria ter se arrumado antes, aquela confusão. E entra na igreja afobado, daqui que você vai parar para começar a ter reverência pelas coisas de Deus, o culto está terminando. Cristo é oferta sem defeito, ponto final. Mas o culto que você presta é semelhante a Ele? Ou é um culto manco, como na época de Malaquias? Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto. Mais uma vez aqui, a expressão porá a sua mão, não é só encostar a mão, né? Então, ele primeiro... O pai de família entrega o animal é averiguado pelo sacerdote, e ele está apto. Antes dele ser entregue lá dentro, no altar do sacrifício, aquele pai que está representando a família no culto, entrando na presença de Deus pela sua casa, ele vai impor a sua mão sobre a cabeça do animal. Mas não é só tocar na cabeça, não. O verbo dá a ideia de que ele fazia força. Ele pressionava a cabeça do animal para demonstrar que ali, na imposição de mãos, estava sendo transferida a culpa do pecado da casa para aquele animal. O animal seria entregue no altar do sacrifício e totalmente consumido. Para dizer uma coisa só: ele morreu no meu lugar. Ou seja, se ele não morresse, eu nunca poderia estar na presença de Deus. Como é que esse animal, um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano? Qual é então a finalidade exposta aqui? Observe. Verso 4: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, para que seja aceito a favor dele. Sabe por quê? Naturalmente, essa família não seria aceita. Naturalmente, você não poderia vir à casa de Deus amanhã. Você só pode se você trouxer consigo o cordeiro. Imagina o tamanho da responsabilidade de um pai, todos os dias, apresentando Cristo na sua casa, para os seus filhos e para a sua esposa, revelando toda essa história. Você ouve essa história aqui,
Todas as vezes que você vem para a igreja, de diferentes modos, mas é a mesma história. Mas um pai, ele tem essa obrigação. E no dia do Senhor, ele tem uma obrigação maior. Ele vai reunir a sua casa para trazê-la diante de Deus. E ainda que você nunca tenha pensado nisso, pai, você já fez isso muitas vezes. E você senta num banco como esse e fica ao lado da sua esposa e dos seus filhos para dizer: Senhor, aqui está a minha casa. Aqui estou eu, pecador, minha esposa e meus filhos, todos pecadores. Mas vocês não vão ver ninguém amanhã entrando com um animal aqui pela sua casa, encostar um cordeiro de lado do seu banco, você não vai ver. Sabe por quê? Porque o cordeiro já foi morto no seu lugar. A única coisa que é requerida de você, pai, é que você creia e pregue para os seus filhos, para que você seja aceito diante do Senhor. Quando foi que isso foi consumado? Por favor, abra comigo Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, final do texto. Verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que é que está acontecendo aqui? Eis o Cordeiro de Deus, como disse João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, foi rejeitado pelos homens. Aquele que veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai foi rejeitado e lançado numa cruz. E ele que teve eterna comunhão com o Pai estava ali como um cordeiro sendo imolado. Não abriu a boca. Essa é uma das figuras lá muito fortes de Levítico. Todos os animais que são escolhidos para o sacrifício, todos eles morrem calados, para apontar que Cristo é o Cordeiro. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que teve eterna comunhão com o Pai e que nunca pecou para perder a comunhão, por um instante perdeu essa comunhão. Ele foi separado do seu Pai, porque estava sobre ele o peso da culpa do nosso pecado. Para que você nunca repita essa frase: Deus meu, por que desamparaste? O Senhor nunca desampara os seus. Sabe qual é o motivo disso? Porque primeiro ele desamparou o Filho dele na cruz do Calvário, para que você, pecador, nunca seja desamparado. Nós que deveríamos ter perdido a comunhão eterna, fomos restaurados, porque ele perdeu a comunhão com o Senhor. E aí o texto termina dizendo assim, verso 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Na hora que ele expirou, na hora que ele deu o último suspiro, o véu do templo, lembre-se, o templo é o mesmo tabernáculo, só que o tabernáculo era móvel, enquanto eles estavam indo até a terra da promessa, e o templo é fixo. Mas ambos tinham uma cortina que separava o lugar onde ficava o sacerdote, o lugar onde ficava o povo, do Santo dos Santos, o lugar da presença do Senhor. Só o sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a esse lugar. E nunca sem antes se purificar e trazer o sangue do Cordeiro. Na hora que Cristo morre, o véu é rasgado de uma ponta a outra, para dizer algo. Você tem livre acesso ao Pai. E o que é que acontece em seguida? Aqueles que haviam sido mortos e estavam nos sepulcros de Jerusalém começam a sair. Você imagina essa cena? Não sei se tem algum cemitério aqui por perto muito conhecido, mas eu fico pensando assim, cemitério lá na minha cidade, você vê os túmulos sendo abertos e as pessoas saindo de dentro do túmulo. Na hora que ele ressuscitou, os mortos ressuscitaram. E eles foram para... Veja a descrição. E saindo dos sepulcros, verso 53, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. O que era o Éden? O santo jardim. Eles foram expulsos de um santo jardim, porque estavam mortos nos seus delitos e pecados. Porque se comer do fruto, certamente morrerás. Mas quando o cordeiro é morto e ressuscita, os mortos saem do sepulcro e entram na cidade santa. Esses mortos voltaram a morrer. Ou seja, esses que ressuscitaram voltaram a morrer. Mas morreram em Cristo. E no último dia, quando o Cordeiro voltar, eles vão ressurgir, corpo e alma, junto a todos os santos de todas as épocas, para se unirem ao Senhor e habitar na cidade celestial, Jerusalém. Não aquela Jerusalém, a Jerusalém celestial, que está sendo reconstruída por Cristo nesse mundo. Nós estamos com um caminho de volta, não para o Éden, de volta para casa, porque nós não vamos voltar para o Éden. O Éden é só um jardim, nós estamos indo para a cidade celestial. Como é que nós nos preparamos para isso, irmãos? Último texto, por favor, Hebreus capítulo 10. Verso 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse:
Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Interessante isso aqui. Esse salmo que está sendo citado aqui é o salmo que um comentarista, talvez um dos melhores de Levítico, ele cita para dizer que quando as ofertas estavam sendo entregues ali no tabernáculo, o ofertante ele chegava cantando o Salmo 40, por exemplo, está sendo citado aqui. E exatamente o salmo que era cantado lá é citado aqui para dizer que não se faz mais sacrifício, porque o sacrifício foi feito em Cristo. Ele encerrou aquele sacrifício. Aí ele continua, verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por conta do sacrifício dele, aí ele diz: vocês podem entrar de novo pelo novo e vivo caminho, que foi aberto no rasgado véu, na carne de Cristo. Que caminho é esse? Vai dar aonde esse caminho? Aqui na perspectiva futura. Mas qual é a implicação presente para esse sacrifício perfeito? Aí ele diz, verso 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Não deixando de se congregar, como é costume de alguns. Toda essa história, irmãos, foi para que o adorador pudesse ter acesso novamente ao objeto da sua adoração, que é Deus. Como é que alguém professa a fé em Cristo e não vem adorá-lo? Ele diz, não, isso é uma loucura. Não deixem de congregar como tem sido o costume de alguns na época de Paulo, na época do autor da carta aos Hebreus. Imagine hoje, uma das formas mais vivas de santificação, irmãos, e talvez um dos primeiros indícios de uma vida de santidade deixada de lado, é justamente o culto. Quando nós começamos a sonegar o culto, irmãos, é sinal que as coisas não vão bem. Quando alguém começa a faltar no culto, por isso que é a preocupação dos presbíteros da igreja. Fulano não veio. E aí na segunda o pastor, um presbítero liga para você, e você fica chateado, eu não posso faltar um dia que o pastor já está ligando para mim. Mas é claro, é um dos primeiros indícios que sua vida espiritual não vai bem. Sabe por quê? Porque todo o sacrifício de Cristo foi para que você viesse amanhã poder adorá-lo e ter acesso a Ele, e você nega. Toda essa história do Éden até aqui é para que nós possamos amanhã chegarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te entregar, mas eu vim em nome do Cordeiro de Deus. Como é que alguém não tem prazer nisso, irmãos? Eu não sei se aqui acontece isso, mas lá acontece muito. Qualquer pequena doença, o pessoal deixa de ir para a igreja. E eu uma vez conversei com um casal que estava faltando vários domingos, assim, vez por outra faltava. Não, foi uma gripe, foi uma coisa, foi outra. Eu disse: meu irmão, me diga uma coisa. Como é que você está no trabalho? Aí ele disse: não entendi, pastor. Ele disse: não, se eu fosse seu patrão, eu já tinha pago um tratamento de saúde para você, porque é mais barato do que receber tanto atestado seu. Ele fez: não, mas eu não falto muito não. Aí eu disse: então ele está doente no domingo, aquela doença o impede de ir para o culto, mas na segunda ele vai trabalhar.
Isso é porque provavelmente, meu irmão, você tenha mais temor ao seu patrão do que a Deus. Provavelmente. Não é porque você não vê os trovões e os relâmpagos de Êxodo 19 que Deus tenha perdido o poder, meu irmão. Não brinque com as coisas de Deus. Ele lhe convocou, ele não lhe convidou simplesmente, ele convocou você para o culto amanhã. E todos os domingos. E é justamente no horário que a igreja determinou, sim. Porque o conselho tem autoridade para isso. Segundo o bom senso, a sabedoria cristã, o conselho tem autoridade para isso. E você tem que estar na sua igreja amanhã para dar graças a Deus. Porque antes o acesso estava fechado e agora ele se abriu. É o primeiro passo da santificação, é vir à casa de Deus. Por outro lado, é uma loucura muito grande. Alguém que não tem Cristo. Alguém que não creu e acha que pode cultuar a Deus. Veja que o texto fala, no verso 19, temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Porque é uma ousadia mesmo, você entrar na presença do Criador, mas é uma ousadia santa, porque você se apresenta em Cristo. Mas é uma ousadia muito louca se apresentar a Cristo amanhã, a Deus amanhã sem Cristo. Aqueles que se apresentam para adorar a Deus sem Cristo só tem um destino, o do holocausto. No final, eles vão ser consumidos. Aí alguém diz assim, não, pastor, mas não é assim, isso é coisa do Antigo Testamento também. Hoje em dia isso não acontece mais não. As coisas agora mudaram, o Senhor está mais paciente. Não me parece, irmãos, o que diz o texto da carta aos Hebreus também. Não me parece. Porque o texto diz assim, que depois daquelas coisas abaladas terem sido passadas, veio um reino inabalável. E aí ele vai apresentar quem é o rei desse reino inabalável. Ele disse, porque Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Ele está fazendo ali a comparação entre Sinai e Sião, Antigo e Novo Testamento. Aí ele disse, porque Deus é, não foi, fogo consumidor. Nós vamos tratar disso amanhã. Mas esse fogo consumidor continua consumindo as casas. E é louco alguém que pensa que pode se apresentar a Deus sem Cristo. E que pode viver uma vida de santificação sem o Cordeiro. Nós fomos chamados, irmãos, para a santidade. Mas ela só é possível se você primeiro for santificado pelo Cordeiro, pela morte do Cordeiro, e amanhã você se apresentar a Deus por meio dele, porque o acesso foi dado novamente para você estar na casa do Pai, e aí seremos instruídos para viver uma vida de santidade. Amém.